Que nós precisamos, é, nós estudamos que como nós vamos ter um autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos. Então a Bíblia mostra quem somos, porque nós somos o que a Bíblia diz que somos. Né? No capítulo 1 de Romanos tem o retrato falado do homem sem Cristo. Mas no capítulo 1, versículo 12 do livro de João, fala que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem nele, né? Então, nós somos filhos de Deus, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nós podemos caminhar, nós temos o Espírito Santo, que é o selo do pertencimento, que mostra que nós somos de Cristo agora, nós fomos comprados por um alto preço e que nós não precisamos mais viver dominado pela nossa carne, mas nós podemos viver cheio de fruto do Espírito, né? Tem um versículo que eu gosto muito no livro de Gálatas que fala: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Gálatas, eu não, se o Daniel achar aí para vocês, porque eu decoro o versículo, mas eu não decoro o endereço. Mas se vocês podem achar aí, já estou crucificado com Cristo. Agora com o Google a gente acha facinho, né? Eu gosto muito, foi um dos primeiros versículos que eu decorei, né? Para mim entender, eu mesmo entender, que agora eu não preciso mais ser guiada pela carne. Eu pensava assim, ó, eu fui escrava do pecado, da carne, até agora, mas agora eu conheci Cristo e a minha carne não vai me dominar mais. Então eu gostava de falar esse versículo quando a minha carne estava quase querendo me levar na conversa, sabe? Então é muito importante. Então, para termos uma boa saúde emocional, nós temos que saber a posição que Cristo nos colocou, mas e que mesmo assim nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos mantermos fiéis a Ele, aos ensinamentos dele, a gente poder correr, né, das coisas que pode desenvolver, desencadilhar em nós gatilhos que vai gerar descontrole, coisa que não é, que não pertence para nós na nossa nova vida em Cristo. Então, quando você sabe essas coisas e você está diante de uma situação que vai provocar o pior que há na sua emoção, nas emoções que nós aprendemos e todas as outras emoções que nós não trabalhamos muito elas, as emoções secundárias que provêm, que são provenientes das primárias e também são emoções que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Tanto positiva quanto negativa. Mas você vai, à medida que você identifica as primárias, você vai identificar as outras. E você vai saber da onde saiu aquela emoção que você está sentindo. E nós vamos ver hoje, né, que como a gente pode trabalhar isso na nossa vida. E a gente aprendeu um pouco também sobre o temperamento na última aula, tá? Então vamos ver aqui, a gente aprendeu que temperamento é um conjunto de características que determina nosso comportamento. Por que que eu sou assim, extrovertida, ou por que que eu sou assim que quando eu vi já falei o que não era para falar, ou às vezes o que era mesmo para falar, mas eu tenho tanta facilidade. Então Deus nos criou de uma forma incrível e maravilhosa, não só fisicamente, mas na nossa alma. A nossa alma é o campo onde habita o nosso temperamento, o nosso caráter, as nossas emoções, entendeu? É o nosso eu. É legal isso aí, eu amo estudar sobre esse assunto. É onde você descobre por que que você age
de uma forma assim ou de outra forma, porque cada um tem o seu temperamento, né? Cada um foi desenvolvido. E esse temperamento não são defeitos que você tem, são características que determinam o seu comportamento. Não é eu tenho um defeito porque eu sou fleumático, eu sou colérico. Não, não é defeito. São características que nasceram com você, assim como as emoções. As emoções são presente de Deus para nós. Lembra que são coisas que Deus nos deu para que a gente se movesse em direção a Ele, para que a gente se protegesse, mas a gente sabe que tantas emoções como o temperamento, elas sofreram a influência do pecado. E sofrendo a influência do pecado, ela pode tanto nos beneficiar, como pode nos atrapalhar por causa do pecado, entendeu? Então, o temperamento é isso aí. Agora, o que a gente faz com esse temperamento, então, professora? Bom, a gente aprendeu também que o temperamento mais o caráter forma a sua personalidade, tá? Isso aqui quer dizer que o temperamento ele é herdado, é uma coisa que Deus nos deu, é herdado dos nossos pais, nossos avós maternos e paternos, é uma mistura e forma o nosso temperamento. Agora, o que a gente faz com o nosso temperamento, o trabalho que você faz com o seu temperamento, ele vai estar desenvolvendo em você um caráter, tá? Se você deixar o teu temperamento à vontade, é igual as nossas emoções, se você deixa ela à vontade, ela vai te gerar problema. Se você usa pela finalidade que ela foi dada a você, ela vai te trazer bênção. Então, por exemplo, aquilo que nós aprendemos, até nas nossas emoções, em relação ao nosso temperamento, a gente trabalha e nós podemos transformar o nosso temperamento, nunca vai ser mudado. Por exemplo, se você é uma pessoa sanguínea, colérica, melancólica, fleumática, você não vai mudar o teu temperamento para outro. Mas o que você vai fazer é que você vai transformar o seu temperamento de forma que ele vai ter, você vai fortalecer os pontos positivos do teu temperamento, porque todo temperamento não é defeito. Olha, eu quero que vocês aprendam isso. Temperamento não é defeito, é característica. Só que dentro dessas características tem pontos negativos e tem pontos positivos. Então, o que nós podemos fazer? Nós, como cristãos, como nós podemos fazer para que o nosso temperamento glorifique a Cristo, para que o nosso temperamento possa ajudar nas nossas emoções, ou as nossas emoções ajudar o nosso temperamento. Como nós podemos trabalhar essas duas coisas de forma que glorifique a Deus? É isso aí. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos transformar, nós podemos pegar os pontos fracos do nosso temperamento, trabalhar eles pela palavra de Deus, e os pontos que são positivos, você também trabalha ele e usa para a glória de Deus. Porque não existe, igual eu falei, nenhum temperamento que é só ruim. Nossa, esse aí tem um temperamento. Às vezes você vê, antigamente a gente falava, tem um gene forte. Essa pessoa é ruim, não é nada de ruim. Essa pessoa, ela tem um temperamento ou um colérico que é determinado, como o apóstolo Paulo. Quando ele estava no caminho errado, ele era determinado. A gente sabe disso, porque ele era um colérico determinado. Só que quando ele aceitou Jesus, teve um encontro com Cristo, ele era um colérico, um homem determinado para a glória de Deus, ao ponto de morrer pela causa de Cristo. Você entende o que é importante?
Não é o problema você ter um temperamento colérico, sanguíneo, mas não. O que importa é o que você vai trabalhar nele. E o trabalho que você faz no seu temperamento é o que a gente chama de caráter, entendeu? Ah, esse é um sem caráter. Já viu? Esse homem não tem caráter, essa mulher não tem caráter. Sabe por quê? Porque essa pessoa recebeu o temperamento dela e ela deixa a vida levar ela vai fazendo tudo que o temperamento dela, o jeito de ser dela vai, juntamente com as emoções que nós estudamos, que tem emoções que pode deixar levar a gente a um problema. Então, quando você deixa o Espírito Santo transformar o seu temperamento conforme o caráter de Cristo, então você vai mudar o seu caráter, você vai ter um caráter trabalhado. E isso aí, junto, o teu temperamento mais o seu caráter, vai aparecer por fora a sua personalidade. Porque todas essas coisas parecem abstrata, mas quando alguém se comunica com você, quando alguém se relaciona com você, ela está vendo a sua personalidade, que é a soma do teu temperamento, mais o caráter, que foi algo que foi trabalhado em você. Vocês conseguiram entender? Quero ver vocês. Eu vou ter que pegar, gente, o meu carregador, tá? Vou fechar aqui a câmera um pouquinho, nós vamos falando. Aí nós estamos conversando, porque eu deixei o meu celular. Hoje é o dia, né? Deixei meu celular aqui de qualquer jeito, tão empolgada, que está descarregando tudo aqui. Mas eu vou pegar aqui. Vocês conseguem entender o que eu estou falando para vocês? Quero que vocês ergam a mãozinha aí e fala. Ou tá tudo bagunçado? Sim, tá bem claro. Tá conseguindo entender. Tá? Lídia, tá conseguindo entender, Lídia? Sim, perfeitamente. Consigo. Eu, Vocês. eu acredito que, assim, em cima disso que a senhora está falando, a senhora lembra que semana passada eu falei que a minha filha diz que eu sou um general dentro de casa, mas não é. É porque eu gosto de ordem, muita ordem. Eu não gosto de bagunça, de nada. E ela me irrita fazendo de gracinha, né? Mas ela Aham. sabe. No final ela entende, porque ela também já está ficando igual a mim. Eu acho que até pior. E É, porque sempre eu, é uma herança, né? é, eu digo para ela, eu digo, minha filha, eu sou assim, eu era igual minha mãe. Ela diz, senhora, ela lembra pouquinho, igual a vovó. Eu digo, tá vendo? Você não era, tá ficando. Porque sabe que são as coisas certas. Mas por quê? É, realmente, quando eu falei eu acho que foi na aula passada que eu falei que nós, a partir do momento, né, que a gente vive mesmo, né, e passa a conhecer, né, reescrever, né, a nossa história com Cristo, né, Sim. tudo vai mudando. Então, apesar dela me rotular como general e algumas pessoas dizer que eu tenho a cara fechada e tudo, mas não é isso. Eu procuro cada dia melhorar, eu vou lendo, né, eu vou me adaptando às coisas, eu vou colocando no meu coração esse desejo realmente de mudar. Mas assim, eu sei que não é fácil, porque ela ainda lembra, né, quando a minha mãe morreu, ela tinha 12 anos, mas ela lembra perfeitamente, ela diz assim, eu gostava tanto, algumas coisas que a vovó fazia, é porque ela era rígida, mas tudo era certo, tudo era direitinho. Eu disse, por que que tu reclama de mim, Lívia? Então, que eu já falei que eu sou igual a ela, e quando a gente vê, a gente se pega, ela é igual a mim. Entendeu? Então, isso realmente é porque minha mãe é evangélica, eu evangélica, minha filha está afastada, mas, porém, ela continua, né, assim, com a palavra, lendo, ela é até muito mais sábia que eu na palavra, eu digo para ela, mas nós temos esse jeito, professora, nós temos esse temperamento,
sabe? E para eu, você, é eu algo só que queria, assim, que Deus alguém, criou, eu né? colocando isso para a turma, né, toda ouvir aí, é tão difícil eu colocar, dizer que eu sou taxada de general, que eu sou marrenta, tenho a cara, né, fechada, mas assim, quando realmente eu me proponho, né, assim, dizer se eu vou mudar, eu leio, eu escrevo algumas coisas, eu até relaciono, assim, enumero algumas coisas, sim, eu digo, eu vou fazer isso, ser assim, assim, e eu começo a trabalhar em cima disso. E já sendo É, conhecedora da palavra, idem, né? Então, tudo ajuda, tudo ajuda, eu uhum. acredito. É por isso que eu Ótimo, Lívia. entendo o que a senhora está falando, mas eu também estou colocando assim, dentro das minhas palavras, do meu entendimento, Muito, né? muito bom mesmo. Isso, eu gosto muito quando vocês falam, porque eu vejo que vocês estão entendendo e vendo até o que precisa ser mudado. Porque não tem finalidade nenhuma a gente estar aqui aprendendo se não for para a gente tentar melhorar. Isso aí é o que eu oro sempre para vocês, né? E para mim mesmo, porque eu também preciso melhorar. Nós somos uma obra em construção, nós estamos em obra, né? Então, todos nós precisamos de trabalhar isso que a Lídia falou, ela abriu o coração perante todo mundo aqui que está presente, né? E isso aí são características do seu temperamento, não é algo que é errado em você. O que você precisa é transformar, né? Igual você falou, você mesmo identifica aquilo que não está bom, que você acha que é pontos fracos e ajuda que faça com que os pontos fortes sejam usados para a glória de Deus, né? Verdade. A Milka ergueu a mão aqui. Fala aí, Milka. Então, Sônia, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá Então, ótimo. nós precisamos, eu tenho tido esse aprendizado, respeitar cada um como ele é. Claro que sempre temos que melhorar, como você disse, sempre há o que melhorar, mas Sim, cada ser é um indivíduo, com seu temperamento, com suas coisas, e às vezes nós misturamos muito isso, ou na família ou na igreja. Eu falo na sim, família ou na igreja que nós somos uma família que é da igreja, uma igreja que é família. Então, isso. assim, e muitas vezes o que acontece? Nós partimos das nossas referências, do que eu acho, de que como tem que ser, e nós ultrapassamos limites, desrespeitando o outro, a vida do outro, como ele gosta de viver a sua vida no sentido assim, dos hábitos, costumes, nós queremos entrar e colocar nossos achismos, como é que tem que ser, às vezes algumas pessoas são mais fechadas, Sim. nós fomos casando, vieram os maridos, cada um com seus temperamentos, algumas pessoas são o que nós chamamos de sistemático, que tem seu sistema, e às vezes nós Sim. desrespeitamos, né? Por quê? Porque não compreendemos que cada um tem a sua importância dentro da igreja. Tem aquele que é todo bonzinho, mas precisa. Ontem a gente estava numa reunião, falou, tem que ter um chato que vai lá e diz o que vai fazer, como é que vai ser. Porque não dá para Tem. todo mundo ser bonzinho e ninguém fazer nada, tomar decisão, nem nada. Alguém vai apanhar na cara para tomar decisão, entendeu? Deus tinha que ter algum propósito para nos Isso. fazer E o diferentes, né? bonzinho, o tranquilinho, não estou falando mal dele, que ele tem ele tem a coisa As boa dele qualidades. também, os momentos que ele vai Sim. ser de auxílio na igreja, todos nós temos, né, os temperamentos. Mas nós precisamos aprender a respeitar, né, a ter respeito pelo outro, pelo próximo, né, Uhum. como É ele isso é. mesmo. É isso mesmo, Milka. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou fale agora, ou cale-se para. Não, para a próxima aula. É isso mesmo, nós precisamos de compreender a individualidade de cada um. Deus não nos criou como um caminhão de melancia ou um caminhão de salsicha, né? Que é tudo igual. Então, nós temos as nossas diferenças,
E Deus tinha um propósito para cada uma delas, né? Deus colocou um colérico para ir lá resolver as coisas. Deus colocou um fleumático para ir lá e fazer paz, conciliar, né? Deus colocou o melancólico para ter aquele sentimento, colocar sentimento nas emoções, nas coisas que ia fazer. Deus colocou o sanguíneo para, né? Pô, quente, vamos alegrar esse ambiente aí. Então, cada um tem sua característica, né? Mas alguém quer falar? Aqui, ó, até o Daniel colocou aqui, ó. As caretinhas aqui que mostra o temperamento de cada um. Como é importante cada temperamento desse dentro da igreja, igual a Milko falou. Como é importante, nós precisamos de cada pessoa manifestando como ela é, né? Só que não deixando a carne dominar, porque quem domina é o Espírito Santo. Se Deus deu isso para a gente, deu nosso temperamento, se a gente trabalhar ele com a palavra de Deus, o nosso caráter vai ser, como nós vamos ver na próxima slide aqui, parecido com o caráter de Cristo, que é o objetivo de Deus para todo crente, né? Vamos passar então. Vamos lá. Aqui a gente já viu na aula passada, né, que Paulo era um colérico, Pedro era um sanguíneo, nem precisa dizer, né? Na hora da raiva ele já arrancou a orelha do soldado, outra hora, na hora de falar, ele já falava primeiro que os outros, quando viu Jesus ressurreto, já foi pulando na água, nem esperou, já os outros esperou, ele já foi na frente. Mas, por outro lado, esse Pedro Uma Paula da também, vida. a Paula, vocês já descobriram, né? Sei São Paulo, Pedro. Então, você vê só, quanto fez o apóstolo Paulo, depois de convertido com o temperamento transformado pelo Espírito Santo, quanto fez o Pedro, né, sanguíneo que era, levantando no dia de Pentecoste, pregando aquela mensagem maravilhosa e muitos se converteram, né? Quanto fez o fleumático Abraão lá, que saiu da terra dele e obedeceu ao chamado de Deus, né? Fez paz lá, levou o sobrinho dele, Ló, ele era muito, né? Como diz, eu vou levar ele, né? Não foi, eu acho que não foi uma desobediência que ele queria fazer com Deus, mas ele gostava muito do sobrinho dele, levou junto, e depois deu problema, ia dar briga, ele não quis briga. O fleumático não quer briga, ele prefere recuar do que ter uma briga. Então, ele deixou o Ló escolher onde queria ficar, falou, nós não vamos brigar porque nós somos irmãos. Então, a gente vê muitas características dessa no Abraão, e eu acho interessante que eu vejo também no Isaac. Por isso que mostra que nosso temperamento é herdado, porque o Isaac, até tem uma lição na escola dominical que a gente ensina para as crianças, que é Isaac ama a paz. Lembra quando o Isaac ia lá abrir um poço, eles iam lá e entulhavam os poços do Isaac, ele ia lá e abria outro poço em outro lugar. Ele puxou o fleumático do Abraão. Você não vê o Isaac brigando com ninguém, né? E o Moisés, melancólico significa uma pessoa que é sentimental, mas ela também é rancorosa, né? O Moisés, ele tinha um certo rancor, né? De ver o que os egípcios faziam com o povo dele, e quando ele teve a oportunidade, ele mata o egípcio, ele foge, fica lá todo aquele tempo, matutando tudo que ele fez. Então, o melancólico tem essa questão da mágoa, mas ele é uma pessoa também muito sentimental e amoroso, tá? Pode passar, Daniel. Vamos chegar na aula de hoje, que daqui a pouco está terminando e eu não vou falar nada hoje. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar de como você ter inteligência emocional seguindo os princípios bíblicos, tá? Como eu posso, então, resolver tanta coisa que essa professora falou
Em quantas aulas? Acho que 12 aulas, né? 12 aulas dá 3 meses, por aí. Nós estamos aqui toda semana falando sobre temperamento, falando sobre emoções. Falei um pouco de temperamento, porque eu acho que o nosso temperamento, ele interfere nas nossas emoções. Entendeu? Uma pessoa que é colérica, é lógico que ela vai lá, ela vai ter mais facilidade para desenvolver a raiva, a ira e fazer o negócio pegar fogo, né? E uma pessoa melancólica, ela tem a tendência à emoção da tristeza. Ela entra em tristeza, o melancólico, o medo também. O melancólico tem o problema do medo e o fleumático também. E a gente sabe que o sanguíneo, né, ele é muito alegre. Vamos dizer que todo sanguíneo nunca vai ter um momento difícil. Então, por isso que eu quis dar uma leve pincelada nos temperamentos. Mas se nós formos estudar temperamentos, é assunto para um semestre inteiro. Eu vou mostrar para vocês o livro que eu falei, que chama Temperamentos Transformados. É esse livro aqui, ó. Se você conseguir baixar ele, eu amo esse livro aqui, é muito maravilhoso, tá? Então, vamos ver aqui como ter uma inteligência, como a gente pode usar a nossa inteligência para não se meter em encrenca, gente. Olha, vamos ver, tudo que um cristão vê, estuda, vê sobre nós temos que ver do ponto de vista bíblico, né? Porque se você for lá na internet procurar como eu vou resolver meu problema, minhas emoções, olha, você pode entrar em algumas furadas, porque tem muitas linhas de pensamento lá. Ali você vai encontrar muitos cientistas, neurocientistas, psicólogos, cada um dando o seu ponto de vista, cada um falando da sua parte. Então, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Primeira coisa, a Bíblia é a mente de Cristo. Nós aprendemos que a mente é a nossa alma, é o lugar onde fica lá nossas emoções, nosso temperamento, nosso caráter, não é verdade? Então, se a Bíblia é a mente de Cristo, então é lá que nós vamos encontrar resposta para a nossa mente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E Jesus Cristo se materializou pela própria palavra. Então, a palavra é muito importante para a transformação da nossa vida. Porque aqui no João 1:1 diz assim: e o verbo, significa a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória, né, de Deus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós podemos ver, né, quem viveu naquela geração, mas hoje, pela nossa fé, pelo aquilo que está escrito na Bíblia, é como se a gente estivesse vendo a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, por isso, a Bíblia é a mente de Cristo e é a própria palavra que materializou o nosso Salvador, o Verbo que encarnou e habitou entre nós, tá? Então, primeiro passo para você usar a inteligência em favor das suas emoções e do seu temperamento. É você ter essa consciência que a Bíblia é a mente de Cristo. E eu não vou errar. Eu não preciso procurar fazer um Google para ver como eu vou melhorar o meu temperamento, como eu vou melhorar minhas emoções. Não. Vai lá na mente de Cristo que você vai entender. Porque é a própria palavra que habitou entre nós. Outra coisa é pela transformação da nossa mente. Porque se eu for lá na mente de Cristo, que é a palavra de Deus, e eu aprender um monte de coisa lá, tal, mas eu não fizer nada do que está lá, não vai resolver absolutamente nada. Então, nós precisamos de ter uma transformação da nossa mente. Tudo isso que eu tenho falado para vocês, tenho trabalhado aqui, é com a finalidade de que vocês tenham uma transformação de mente. Não, eu digo vocês, mas eu estou incluído nesse daí. Por quê? Porque
como o irmão falou, nós somos um diamante lapidado, nós somos uma obra em construção, e eu também me incluo quando eu falo isso, tá? Então, o que nós precisamos fazer depois que a gente descobre que lá na palavra de Deus é a mente de Cristo? Eu vou lá e eu vou transformar a minha mente, conformando a minha mente com a mente de Cristo. Então, quando eu faço isso, eu posso experimentar o que é inteligência emocional, sabe? Eu já vi falar muita coisa de inteligência emocional. Aí tem alguém que está dando um curso de inteligência emocional aqui. Depois que eu comecei a dar essa matéria aqui na igreja, teve várias pessoas que veio, vai ter uma palestra de inteligência emocional. Eu não desqualifico e eu não sei, eu não posso falar se é boa ou ruim, porque eu não assisti. E também não posso desqualificar aquilo que a pessoa está ensinando. Mas como nós somos crentes, vamos ver o que a Bíblia pode nos ajudar em termos de ter inteligência emocional. A inteligência é quando você usa sua mente, o seu raciocínio para pensar diante de um estímulo que pode te tirar o controle das suas emoções. Então, como eu posso usar a Bíblia para isso? A Bíblia fala em Romanos 12, 1 e 2, eu acho que vocês têm até decorado. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Deus fala de razão aqui, né? Aonde que você tem emoção, mas você tem mente, você tem razão. Então, eu não pude controlar minhas emoções quando eu vi, já tinha feito. Não, você pode ter, você pode prestar a Deus um culto racional, significa um culto inteligente. Então, você tem capacidade também de apresentar-se a Deus de uma maneira inteligente, de uma maneira com sabedoria dentro, com a sua emoção controlada, com raciocínio, né? E deixar Deus, apresenta suas emoções para Deus, para que você possa ter inteligência para adorar a Ele racionalmente. Tem gente que, sei lá, eu vejo cada coisa, às vezes, cada vídeo na internet, que eu fico pensando se dá para falar que essas pessoas são cristãs. Não tem um domínio de nada. Tá? Alguns cultos parece que as pessoas não têm racionalidade nenhuma, elas estão completamente fora de si. Então, é para a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso aí é o nosso culto racional. E não vos, no versículo 2, e não vos conformeis com o mundo. Eu já falei para vocês, não sei se é aqui ou lá, eu me confundo se eu já falei aqui ou se eu já falei lá na outra aula. Mas olha, eu falo que sempre eu uso essa ilustração, né? Eu uso a ilustração assim, ó. Conformar é colocar numa forma. Se você quer um bolo de coração, formato de coração, você bate uma massa de bolo e coloca naquela forma que é de coração. Quando o bolo ficar pronto, ele vai sair redondo? Não, de coração. Se você quer redondo, você põe na forma redonda. Então, o que é não se conformar com o mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. É interessante que no versículo 1 ele fala sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. No segundo, ele fala assim: não vos conformeis, quer dizer, não entra na forma desse mundo, e você vai ficar parecido com o mundo, você vai ficar com o formato do mundo. Pelo contrário, seja transformado pela renovação da vossa mente. Aí ele já não está falando mais do corpo, ele está falando da vossa mente, do teu raciocínio. Seja transformado pela renovação da vossa mente para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aí é inteligência emocional. Porque quando você, além de apresentar o seu corpo a Deus num sacrifício
vivo, santo, agradável a Deus, e também ter uma transformação da sua mente e andar na vontade perfeita de Deus, você está usando, está tendo sabedoria para usar tanto o seu corpo como a sua mente e o seu espírito, né? Terceiro, cumprindo o nosso propósito de sermos mais e mais parecidos com Jesus. Esse versículo aqui, eu quero que alguém leia para mim, porque eu não sei decorado. Até aqui eu ia indo, estava indo bem, mas esse aqui eu não sei decorado. Mas esse versículo é muito, muito, muito bom. Eu posso Vamos ler, ouvir professora? Pode ler, por favor, Catiele. É o 13, 14, 15? Isso. Ó, presta atenção, porque, na verdade, o propósito de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. Ele é o primogênito entre muitos. Então, quando você se torna mais e mais trabalhando o teu temperamento, tuas emoções, para ser parecido com os de Cristo, você vai experimentar uma inteligência emocional do princípio, do ponto de vista bíblico. Lê para mim, Catiele. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Tá vendo? Essa passagem bíblica não é maravilhosa? Deus quer que a gente cresça à medida da estatura de Cristo, que seja um varão perfeito, que a gente não seja mais menino, criança que é levado para lá e para cá. Criança que quando você tira alguma coisa da mão dela, ela grita, esperneia. Hoje o menino do vizinho estava... Eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu vou pegar o chinelo e colocar na mão dele para ver se eu posso ajudar ele a resolver esse problema com esse menino. O menino fazia birra, o menino se jogava no chão, o menino não sei o que ele queria. Mas ele estava terrível e isso demorou quase uma hora. Aquela criança fazendo birra e ele não conseguia dominar o menino. Então, nós não podemos ser igual um menino, criança, jogado de um lado para cá. Quando você está bravo, você joga tudo para cima, não pensa nas consequências. Ou quando você está alegre, você vai lá, faz besteira também, porque alegre demais a gente faz bobagem, né? Ou você não pode ser menino, você tem que amadurecer. Essa passagem bíblica fala de amadurecimento, de maturidade. Então, inteligência espiritual, inteligência emocional é ter maturidade espiritual e buscar o propósito de Deus, que é que a gente cresça à medida da estatura de Cristo. Não, nós não vamos ser Deus, Cristo é Deus, Jesus é Deus, mas ele está falando da estatura que Cristo teve quando ele viveu humanamente nessa terra. Cristo foi 100% homem e 100% Deus. E na humanidade de Cristo era manifestado o que ele era. Ele tinha emoções, ele tinha o seu temperamento e ele era um varão perfeito. Nós não vamos ser perfeitos como ele, porque nós somos pecadores. Mas nós temos que ficar ali buscando aquele alvo. Quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser cada dia mais parecido a ponto de alguém falar: por acaso você é um cristão? Ah, por que você está perguntando? Ah, porque sei lá o seu jeito, tô achando que você é cristã. Então, quando alguém pergunta se você é um crente, é porque ele está identificando você com Jesus. Aqui
Muito bem, estou gostando da participação de vocês aqui hoje. Então, gente, é isso. O propósito de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. O outro, próximo, desenvolver as qualidades do caráter de Cristo encontrado nas bem-aventuranças. Ai, como que eu vou ter inteligência emocional naquela hora? Jesus falou, olha, você quer ser feliz? Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo nessa vida, quer ser feliz, certo? A Bíblia diz que se você quer ser feliz, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são humildes, submissos, considerando os outros superiores a ele mesmo. Se você está deixando, deixa, quer ser grande, deixa, eu estou aqui na minha, não vai ter confusão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, por exemplo, ter mansidão não é concordar com tudo, certo ou errado, como a Milka falou, tem que ter alguém que tenha pulso para poder discernir o certo, o errado, e às vezes você vai ser feliz até por ser perseguido pela causa de Cristo, porque você não quer o que é errado, mas ser manso é a qualidade daquela pessoa que entregou o seu direito a Deus e deixou Deus ser a sua justiça. Bem-aventurado, que mais eu tô tem as 8 qualidades do caráter de Cristo, né, que eu ensinei na outra aula. Se entrar lá no slide que o Daniel colocou, você vai achar, né? Pacificadores, aquele que em vez de colocar lenha na fogueira, vai lá, aconselha um, aconselha outro, ali E os que munido têm da palavra fome de e Deus. sede de justiça. E os que têm fome e sede de justiça. Isso. Os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome. O que é ter fome e sede de justiça? É um desejo imenso de fazer aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus, porque eles vão ser fartos. Então, isso aí vai gerar em você uma inteligência emocional. Coloca essas 8 qualidades do caráter de Cristo, assim, destacado num papel e cola em algum lugar para você ver. E ver a promessa que tem para aqueles que estão buscando isso na sua vida. Isso aí você não vai conseguir de um dia para outro, isso é um processo. Com certeza. Não é fazendo, né? Não é 3 meses fazendo a matéria de saúde emocional que você vai, estou curado, nem preciso mais ver sobre isso. Volta, reveja essas aulas quantas vezes for preciso, sabe? Vai buscando esse crescimento que vocês vão ver como que vai melhorar a sua vida, você vai melhorar a vida daqueles que estão do seu lado e você pode ajudar pessoas também que estão passando por problemas, tá? Tem mais, Daniel? Esse Mateus 5 eu não vou ler, porque vocês mesmos podem ler depois, tá? Outra, encha-se do Espírito Santo. Esse aqui eu quero que vocês leiam aí para mim. Tem a Milka, tem a Lídia. Deixa eu ver quem mais tem a Márcia. Quem quiser ler. Quem abrir primeiro pode ler. Efésios e Gálatas 5,16. Encha-se do Espírito Santo. Posso Quem ler? vai ler para mim? Pode ler, irmão. Ok, Por favor. Efésios 5,18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muito bem. Olha só que maravilha. Então, aqui ele falou do vinho, mas é a parte final que importa para nós. Encha-se do Espírito Santo. Gálatas 5,16 agora. Quem vai ler para mim? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Isso aí. Então, aqui já dá. Eu acho interessante esses dois versículos, que primeiro fala do vinho. Não vos embriagueis do vinho que há dissolução. Está falando de algo carnal, mas encha-se do Espírito Santo.
E aqui em Gálatas fala, olha, viva no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Então, como nós temos que entender como que a gente vai se encher do Espírito. Porque se a palavra de Deus dá essa pista para nós, que a gente pode viver, ter uma inteligência emocional, saber controlar nossas emoções, lidar com as nossas emoções, com o nosso temperamento de uma forma saudável, através da palavra de Deus, aqui dizendo que se a gente encher do Espírito Santo, isso aí vai nos ajudar. Então, como a gente pode encher do Espírito Santo? Primeira coisa que eu acho que uma pessoa que está sempre lendo a palavra de Deus, meditando, a minha palavra, Jesus disse, são espírito e vida. Então, quem não lê a Bíblia, quer ser cheio do Espírito Santo, vai ficar igual os profetas de Baal, lá se cortando, batendo o dia inteiro, pedindo para ser cheio do Espírito Santo, né? Não adianta você orar só, ai, Deus me enche com o seu Espírito, mas você não lê a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus é Espírito e vida. Decora um versículo, aquilo fica impresso não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Quando você for falar, vai sair naturalmente da sua boca, né? Então, encha do Espírito Santo pela oração, pela leitura da Bíblia, tá? Pela obediência à palavra de Deus, seja cheio, um cristão cheio do Espírito Santo. Outra coisa, examine-se, ai, eu fiz uma confusão aqui, confessando todo pecado conhecido, porque tem pecado que você tem que falar, Deus, se tem algum pecado que eu não te confessei, se o Senhor quiser mostrar para mim, eu quero confessar a ti. Mas tem coisa que a gente fez e que passa batido. Você acaba esquecendo. Então, às vezes, quando eu vou confessar meus pecados, eu falo, Deus, o Senhor me perdoa disso, ó, dá nome aos bois. Sabe o que é dar nome aos bois? A gente tem mania de falar assim, Deus perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, porque a gente não quer confessar. E confessar é você dar nome. Fala, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe aquele dia que eu falei da Mariazinha. Fala até o nome. Deus, o Senhor me perdoe daquele dia que a minha intenção parecia ser boa, mas lá dentro o Senhor sabe que não era. Eu fiz tal coisa assim, assim, e prejudicou alguém. Deus me perdoe porque eu tive preguiça de ler a Bíblia, eu estava lá vendo as redes sociais e esqueci, e não liguei para ler tua palavra, e o Senhor me perdoe porque eu não tenho lido tua palavra, não tenho orado o quanto eu devia. Confessa. A Bíblia fala aqui, 1 João 9, e o 8 diz, se dissermos que não temos pecado, faremos mentiroso, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Por que a gente não dispõe dessa promessa de Deus? Ele falou, se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Quer dizer, quando Jesus morreu, eu falo assim que o kit salvação, é uma coisa fantástica, maravilhosa. Porque quando ele morreu por nós na cruz, e quando você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, ele pagou o pecado do passado, do presente e do futuro. Mas isso não significa que a Bíblia fala, então, quer dizer que agora nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde em nós? De maneira nenhuma. Se você ama o seu Salvador, você deve andar como Cristo andou, né? Andar, igual eu falei agora, desenvolvendo o caráter de Cristo na sua vida, mas mesmo assim, nós vamos pecar. Mas quando você pecar, você reconhece, você confessa o seu pecado e deixa. Se é alguma coisa que você está fazendo de errado, tem gente que tem pecado de estimação, que ele confessa, mas com a certeza de que ele vai praticar daqui a pouco.
Você sabe que depois de você ter sido perdoado, você continua naquela mesma, vem a correção. Né? Você sabe que a gente aprende, primeiro jeito, com os erros dos outros, quando a gente observa o erro dos outros. Depois se a gente não aprender com o erro dos outros, você olha a pessoa fazendo coisa errada, fala, ela se deu mal, não vou fazer isso, não. Mas se você, contudo, não aprendeu com os erros dos outros e insiste em fazer, você vai aprender com seus próprios erros. Vai doer mais em você. E se você não aprender com seus próprios erros, você vai aprender com a correção de Deus. Porque se você tem pecado de estimação que você confessa e continua, daqui a pouco Deus passa uma correção em você, porque Deus corrige, porque se você é filho, Deus corrige o filho que ele ama. Então, não fica com pecado guardado, não. Chega na presença de Deus, derrama o seu coração, confessa os seus pecados, fala para ele da vontade que você tem de melhorar cada dia mais, e ele com certeza vai te ajudar, tá? Estamos terminando. Submeta-se inteiramente a Deus. Quem está aberto aí nesse versículo, pode ler para render o nosso estudo, que já está... Passei 1 minuto já, mas eu entrei Posso 6 ler, minutos professora? atrasada. Pode ler. Posso ler? Romanos 6, 11 e 6, 13. 11, 12, 13, né? Isso. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tá vendo? Então, ofereça o seu ser, teu corpo, tua alma, teu espírito, como um instrumento de justiça. Deus quer que ele seja apresentado a ele como instrumento de justiça, inteiramente. Agora, submeta seus pensamentos à obediência a Cristo. Eu amo esse versículo aqui. 2 Coríntios 10, versículo 5. Está aberto, Lídia? Tá. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha só. Então, eu sempre falo isso quando estou dando aula. Pega todo o seu pensamento e leva cativo à obediência a Cristo. Pronto. Acabou a história. Se eu quisesse parar aqui, essa aula, para mim, eu acho que já podia parar. Sabe por quê? Se você levar todo o seu pensamento cativo, o que é cativo? Ele está ali preso e você entrega a obediência a Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim agora. Eu quero fazer a vontade de Cristo. Então, olha, que maravilha que seria, né? Professora, deixa eu fazer rapidinho um leve comentário aqui. Pode fazer. Prometo que vai ser bem rápido. É como se fosse assim, por exemplo, eu tenho pessoas, né, bem próximas de mim, colegas, e eu escuto muita mentira da parte delas, sabe? Eu só escuto e eu fico com muita raiva de ver que é mentira. E quando elas têm o costume de mentir tanto, e quando elas vêm falar alguma coisa assim para mim, tu pode fazer isso, aí eu não sei dar resposta, porque eu não quero me irritar, né? Apesar de ser um Paulo da vida, mas aí eu fico olhando assim, bem séria, mas assim, eu sou tão séria, professora, porque a Catiele me conhece um pouquinho, mas nessa hora eu fico rindo. Sabe, quando elas mandam assim, eu mentir. Por que tu não mente? Eu digo, eu não sei mentir. Eu não acredito que você fale só a verdade. Eu disse, bom, se eu não falasse só a verdade, eu não seria Lídia.
né? Essa é a resposta sempre que eu dou, sabe? Porque é muito cinismo. Então, quando diz assim, né, destruindo os conselhos e toda altivez, e muitas vezes é muito sério que eu escuto isso. É tão sério e eu digo, meu Deus, sabe assim, tem misericórdia. Mesmo eu falando depois, assim, em particular, dizendo, não faz mais isso, porque isso é pecado. Deus vai te castigar, não vai, mas não tem jeito, não. Sabe, eu é que tenho que me defender, porque é difícil, Eu sei como que é, entendeu? mas é aquilo que esse próprio versículo diz, né? Levando cativo todo pensamento, né? Se Entendimento e vier algum obediência. pensamento que vai Ai, fazer eu com que sei, você só até morrer afaste de se Cristo, né? falar uma Que ele mentira. seja cativo à obediência a Cristo. Muito bom, Lídia. E o último, não entristeçais o Espírito Santo, no qual você foi selado. Eu vou pedir, deixa eu ver, quem está aqui, Daniel, no meu celular não dá para me ver. Quem não participou ainda hoje, eu queria que lesse esse último versículo aqui. Qual é o versículo? Efésios 4, 30, 20, professor? Isso. Uhum. 4, só um minuto. Eu gosto quando vocês abrem essa janelinha para mim ver o rostinho de vocês. É. Efésios 4, 30. Até o 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha que versículo, né? Que versículo maravilhoso. Então, não entristeçais o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter consciência que o Espírito Santo habita em nós. É o Deus Espírito habitando em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, se ele se entristece, quando é que ele entristece? Quando você está desobedecendo. Porque aqui está dizendo assim, olha, não entristeça o Espírito Santo no qual você foi selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é o selo de pertencimento, está escrito, essa daqui foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Cristo, ela pertence a Cristo. Agora, pensa bem, que privilégio tão grande nós temos. Então, longe de nós toda malícia e ira, maledicência, e toda essa lista que foi acabado de ler agora, mas que a gente seja para com os outros benigno, perdoando, né, uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, que a gente perdoa também. Isso aí é saúde emocional, perdoar, ser benigno, né? Quando os pensamentos estão fazendo mal, leva ele cativo à obediência a Cristo, e eu sei que vai ser uma benção para vocês, e para mim também. Tá? Então, nossa aula terminou hoje e eu quero falar uma coisa para vocês. A sexta-feira, eu quero que vocês venham preparados, que eu vou fazer assim, não vai faltar, eu não gosto de falar essas coisas, para vocês não faltar. Se vocês faltar, eu vou procurar vocês no particular. Não vou não, brincadeira. A gente vai fazer um questionário aqui que eu quero avaliar a mim mesmo se eu conseguir passar essa matéria para vocês, porque nós vamos estar encerrando esse semestre, tá? Com a graça de Deus. E nós vamos ficar até o final de julho sem aula e eu espero ver vocês novamente no próximo semestre, tá bom? O que vocês acham? Posso esperar Certeza. vocês?
Pode esperar. Professora, para o próximo semestre são mais 12 aulas, isso? Isso. Mais 12. Uhum. Uhum. Certo. Aí o que eu queria era que vocês colocassem no grupo. Essa eu não perdi nenhuma aula. Olha, parabéns, hein, Lídia? É isso mesmo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem no grupo assuntos que vocês gostariam que constasse nas nossas aulas. Eu queria que vocês comentassem sobre essa aula, se ficou alguma coisa que vocês gostariam de aprender e que não foi tratado. Perguntas. O grupo está lá para isso. Vocês façam perguntas e eu dou parabéns para vocês que chegaram até aqui conosco, né, Daniel? São guerreiros, irmãos guerreiros, chegaram até Verdade. aqui. Muito bem, porque a gente começa com 20, daí vai para 15 e vai afunilando. Mas se eu tiver que, o Daniel sabe disso, porque o Daniel é meu ajudante aqui, ele trabalha comigo nesse ministério, meu companheiro de ministério há muitos anos, e ele sabe disso, que se for para mim dar aula para um aluno, eu vou, né, Daniel? Eu e ele. Eu não me importo com a quantidade, eu importo que vocês estejam aqui querendo Já dei aprender. aula para um aluno quando estava fazendo discipulado, e foram várias Isso. vezes. Maior Muito. prazer. É isso mesmo. Então, eu me sinto feliz quando vocês participam. Aí eu gostaria que vocês deixassem aí no grupo, né, Daniel? Comentários sobre a aula, o que vocês gostariam de aprender, porque a gente ainda tem uma aula, então ficou alguma coisa que vocês gostariam que falasse, que reforçasse, pode colocar lá. Se alguém que vai entrar nessa aula depois não está aqui, mas vai ver a aula depois, aí faz sua pergunta também. E para o próximo semestre, vocês podem deixar aqui também uma sugestão de matéria, tá bom? Eu quero adiantar, viu? Quarta-feira estarei fazendo 60 anos. Quarta-feira? Olha! 60, com muito orgulho. Ai, que bênção de Deus! Olha, já receba meu abraço bem apertado aqui e de toda a turma, tá bom? Que Deus possa estar dando muitos anos de vida para você servir a Cristo. Amém. Então tá bom, muito obrigado pela presença de todos. Eu vou pedir para o irmão Adenilson encerrar essa aula de hoje com a palavra de oração, agradecendo por todos que estão presentes e os que vão assistir essa aula depois, né? E até aqui o Senhor nos abençoou. Vamos orar. Ok, liguei o microfone. Oremos. Pai querido, te dou graças, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Pai eterno, por essa aula no qual podemos aprender um pouquinho de como saber lidar com o nosso temperamento, com nossas ações, Senhor. Como lidar, Senhor, com tudo aquilo que sai do nosso coração e que muitas das vezes pode até atingir outras pessoas, machucando, deixando-as desconfortáveis. Por isso eu te agradeço, ó Deus, por essa aula maravilhosa, no qual biblicamente nos mostrou como devemos nos comportar diante das adversidades, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Ele é o nosso maior exemplo, ele nos motiva a cada dia, nos ensina, sendo o nosso espelho, sendo o nosso comandante, de como devemos nos comportar e de como devemos também, Senhor, agir diante das adversidades. Obrigado pela comunhão com os irmãos, pelos testemunhos aqui colocados, Deus, isso também nos encoraja, nos motiva e que possamos a cada dia estar ombreados em ajudar um ao outro nessa tarefa diária, Senhor, que é lidar com os problemas mentais, com as circunstâncias que nos envolvem. Quero também colocar diante de Ti
a vida de cada aluno, a vida de cada irmão que vem participado dessas aulas, Senhor, mesmo diante de algumas dificuldades, de alguns desafios, mas eles têm se mostrado, ó Deus amado, fiel a esse compromisso que tem primeiramente para contigo, de te conhecer mais, para que assim cheguemos ao pleno conhecimento, ó Deus, da tua pessoa. Eu te louvo pela vida de cada um, em especial pela irmã que está aniversariando essa semana, Senhor, que vai entrar, que tu possa estar abençoando grandemente a vida dela, com saúde, graça, Senhor Deus amado, e que venha satisfazer, ó Deus, o desejo do seu coração conforme a tua vontade, ó Pai. Te agradeço também pela irmã Sônia, que tem facilitado o nosso entendimento diante da exposição da tua palavra, através de temas importantíssimos, no qual temos a necessidade de aprender, principalmente no cenário no qual vivemos, ó Deus. Ó Pai querido, muito obrigado. Te agradeço pelo Daniel, que tem também dado suporte a essas aulas, ó Deus. Tu possa estar abençoando grandemente o teu servo. Fica conosco, Pai, e nos dá uma noite tranquila e serena. É que eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo final de Amém. semana